Quando você se considera algo imutável, a sua responsabilidade em cima disso vai embora. Sensação de impotência está relacionada a algum trauma infantil. Por quê? Porque a criança não tem condição de agir sobre determinadas situações. Para tratar a ansiedade, é preciso investigar e entender da onde que ela vem. Sejam bem-vindos a mais um Tripla Visão. Hoje vamos falar diretamente sobre a ansiedade, sem rodeios, sem ansiedade. Vamos nos apresentar? Bom dia, eu sou Letícia Ramos, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e gestão emocional. Meu nome é Andréa Frai, psicóloga clínica, especialista em psicotrauma e em sistêmica. Trabalho com casais, famílias e consultorias individuais para trabalhar psicotrauma. Eu, Tito Belo, terapeuta junguiano, metafísico. A ansiedade, ela traz uma gama enorme de assuntos, ela traz uma diversidade de aspectos, mas o que interessa pra gente é colocar aquilo que não é simplesmente falado no cotidiano, em roda de bar ou conversa familiar. A gente quer colocar pra vocês coisas que são mais específicas e que possam ajudar no dia a dia, que é essa a intenção do Tripla Visão. Por que é difícil quando uma pessoa chega ao consultório ou quando uma pessoa diz, eu tenho ansiedade? Porque a ansiedade é um sintoma de algo que a gente precisa explorar e não necessariamente são fatores comuns. Né? É importante entender que a ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade. E ela é importante assim como qualquer outra emoção. Porque a ansiedade, ela tira a gente da inércia. Então, por exemplo, a gente tem uma apresentação. Vai gerar uma ansiedade, porque você precisa o quê? Pensar lá na frente, se planejar. Então, ela te tira daquele lugar do conforto e vai te levar, vai aí mandar informações para o seu corpo. Ó, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, ela te ajuda a sair desse lugar e se planejar. Exatamente. A ansiedade, ela está sempre presente. A gente pode até mudar o jeito de falar, porque nós não somos ansiosos. Então você não é ansioso, você está ansioso. Porque o rótulo do ser, ele desperta algo que é inerente à sua vontade. Eu sou assim e pronto. Não. Você não é. Você está ansioso, portanto, você pode deixar de estar. Você não concorda? Eu gostei da sua careta aí. Você não concorda com isso? Você não é ansioso, você está ansioso Mais em ou determinados momentos, quando isso lhe é despertado. Isso é muito bom, e eu não discordo disso, mas eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, tá? Tem pessoas que estão sendo ansiosas por tanto tempo que isso já virou uma marca e uma identidade. A pessoa não se reconhece mais fora desse plano de ação, vamos dizer. Então, quando a pessoa está sendo ansiosa por muito tempo, que marcas essa pessoa carrega como identidade ansiosa? Então, o pensamento está sempre no futuro. Normalmente, esse pensamento é catastrófico. Ele vai sempre gerar algo. A pessoa precisa se planejar muito, porque no futuro sempre vai vir uma coisa ruim. Então, a negatividade, o negativismo acompanham muitas vezes. E, por isso, alguns quadros ansiosos levam as pessoas à depressão. Né? A gente precisa entender, assim, a grosso modo, ansiedade, você estar no futuro, eu estou no futuro, e se eu estou no futuro completamente, eu estou perdendo o quê do meu presente? No mínimo, uma funcionalidade, né? A presença do presente. Então, assim, só esse... Né? Vamos explorar um pouquinho mais, mas é nesse sentido que eu não concordo, entende? Então tá, deixa eu colocar para você uma coisa. Esse exemplo, eu entendo, você deu um exemplo de um caso onde já a ansiedade já se torna patológica, tá? Essa ansiedade patológica, ela pode ser curada? Como sintoma? Ela pode ser curada? Pode. Portanto, a pessoa não é ansiosa. Você é alta, você não pode vir a ser baixa, porque você é alta. Quando eu falo para a pessoa, você é gorda. Não, ela não é gorda, ela está gorda, porque ela pode deixar de ser gorda. Você é baixa? Você é porque você não pode deixar de ser. Você não vai ser alta mais, você não vai mudar esse aspecto em você. Tá entendendo a diferença? É muito simples. Por mais patológica que seja a sua ansiedade, você pode mudar essa realidade. Pode sim, você não é, você está. E se ela já tomou conta de você, é mais um motivo para você pensar em deixar de ser, porque ela está atrapalhando a sua vida. Isso. É que quando a pessoa ela já está num modo de ansiedade por muito tempo, constante, que se torna crônico, às vezes ela não se vê mais fora desse sintoma de ansiedade. Então, é uma pessoa que não consegue dormir. Sim. E começa a aparecer no corpo. Super. Né? Por exemplo, psoríase. Eu tenho pacientes que, quando estão em crise de ansiedade, começa o corpo a mostrar já alguns sinais. E eu gosto muito de utilizar como rastrear a ansiedade, porque às vezes a pessoa está ali naquele processo no dia a dia, a ansiedade tomando conta, que ela nem percebe mais que ela está ansiosa. Então, como rastrear? Eu gosto de utilizar uma escala de Beck de ansiedade.
Porque aí você, de fato, mostra para ela, olha só, a gente fez aqui um teste, é como se fosse um teste, né? E mostra para ela, ó, deu tanto, o score foi tanto, então você está no nível tal de ansiedade. Traz para a pessoa uma consciência. Nossa, isso é muito? Então o que eu faço com isso? Porque sai só do mundo da ideia e mostra para ela, ó, do seu nível de ansiedade está a ponto de passar da curva. Você mensura, né? Você traz mensuração. Tem só uma coisa sobre esse teste, que é muito interessante também, a pessoa se reconhecer, né? A gente falando em discernimento entre o que é a ansiedade e o que sou eu, né? Que é isso que você traz fantasticamente bem, Tito. Ali tem frases, né? Que a pessoa precisa se reconhecer. Uhum. E às vezes a pessoa, quando reconhece naquilo a própria identidade, ela fala, isso não sou eu, isso é ansiedade. Embora seja você também, neste momento, mas isso aqui não diz respeito à minha essência, sei lá, se a gente quiser dizer dessa maneira. Né? Isso é muito interessante no teste. Isso, o que eu estou querendo é trazer um aspecto de facilitação para a pessoa que se diz ansiosa, para a pessoa que se considera eu sou ansiosa. Então, quando você já troca isso, porque dentro da metafísica, a gente sabe e bate o martelo em cima da autorresponsabilidade. Quando você se considera algo imutável, a sua responsabilidade em cima disso vai embora. Isso é genético. Isso é sei lá da onde. Isso... Normalmente, qualquer tipo de problema ou patologia considerada que seja genético ou que você tenha um problema que é desconhecido, você fala, eu sou assim e ponto final. Quando você entra nessa sinapse, agora eu estou falando da forma que você pensa, quando você desenvolve essa sinapse do eu sou assim e é isso e ponto final, claro que você não vai ter nenhuma preocupação em alterar e esse modus operandi do teu cotidiano, ele vai se manter e se perpetuar. O primeiro passo, então, o que eu estou querendo? É seguir uma linha da metafísica da autorresponsabilidade, onde o primeiro aspecto, vamos começar de uma base, o primeiro aspecto é eu me considerar não ansioso, eu me considerar que eu estou ansioso, por mais profundamente que eu esteja, por mais que isso seja repetitivo. É um ponto de partida para eu procurar a minha ajuda. É um ponto de partida para eu entender que eu posso mudar. É eu considerar, não, eu estou, eu não sou. Quando eu estou fazendo isso, eu estou entrando na minha autorresponsabilidade, porque agora sim eu posso agir sobre mim mesmo. Como mudar esse estado de ansiedade? Eu sempre digo que o primeiro passo é tomar consciência do que te faz ficar ansioso. O que ativa a sua ansiedade? Esse é o primeiro passo. E o que você percebe na clínica que são fatores que deixam as pessoas ansiosas? Olha, eu percebo, exemplo, alta demanda de trabalho. A pessoa, então, o paciente começa a trabalhar muito e começa a absorver muito trabalho, e vai, porque ele acha que sempre dá conta de tudo, só que chega um ponto que extrapola. A ponto de já não se perceber mais o que está em primeiro lugar, o que não está. Então, ele fica num bolo de atividades diárias que ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele fica perdido aonde começar e aonde terminar, e fica com aquela sensação de que nada foi feito, porque fica tudo muito perdido. Então, eu sempre começo pelo planejamento. O ansioso ele precisa aprender a se planejar. E eu gosto muito de trazer, então, um simples calendário. Vamos planejar a semana. Qual o trabalho que você precisa executar, quais as prioridades. E aí, quando você traz para o papel e visualiza, dá um espaço aqui no HD também, no cérebro, né? E aí, às vezes, aquele monte de pensamento vai gerando uma ansiedade, e quando você traz para o papel, então, parece que você libera um espaço ali e a pessoa consegue olhar então, e pensar, ufa, agora eu consigo. Isso funciona mesmo. Eu trabalho muito com os pacientes para dar um espaço no cérebro e ter certeza, porque às vezes a pessoa fica muito nesse estado de ansiedade, fica com medo de esquecer as coisas. Né? Então, trazendo ali para o papel, ele traz essa segurança também. Então, a gente está falando de perda de pensamento acelerado, que é uma coisa que o Augusto Cury explora fantasticamente. Inclusive, tem 2 livros dele chamados Ansiedade, e está muito explorado isso lá. É bem interessante. É Síndrome do pensamento acelerado. Né? Então, uma das razões. O ansioso, talvez, então isso que você está falando, o planejamento e o medo de não estar, né, de perder as coisas. Então, tem talvez uma insegurança de base. Uma insegurança de base. E eu falaria, pelo lado do psicotrauma, que existe, em muitos casos ansiosos, a síndrome do Salvador. Que é normalmente, exatamente, alguém que teve... sabe conscientemente de uma perda, ou ainda que saiba, não elaborou isso direito, né? Ou inconscientemente no sistema, e vamos falar de sistêmica, existe uma perda, e essa informação está ali no corpo da pessoa, e ela não sabe. Então, é uma ansiedade de ter que ou salvar alguém,
né? Ou não perder algo. Não perder algo. Então, por exemplo, quando a gente vai para essa esfera mais alta aqui, que é a demanda de trabalho. Por que eu absorvo, trabalho? Não consigo dizer não. Muitas vezes, principalmente profissionais da saúde, né? Precisam o quê? Sempre estar acolhendo. Não dizer não, porque precisam salvar ao outro, quando na verdade estão tentando salvar a si mesmas. Ou até inconscientemente algum membro da família que possa ter se perdido por aí, ou por exclusão, ou por morte, e isso não esteja consciente. Eu vejo muitas pessoas com ansiedade altíssima e que têm por base o trauma da perda. E desenvolvem, para lidar com a perda, o aspecto do salvador. Isso que você falou me remete a uma coisa, quer dizer, são aspectos, detalhes, e a gente vai achar muitos. Quando a Letícia falou, deu um exemplo da pessoa que trabalha muito, esse é um aspecto. Você deu um exemplo do salvador, isso é outro aspecto. Mas se vocês juntarem isso, nós vamos perceber que o todo ele é sempre parecido, ele não muda de figura, porque a necessidade de muito trabalho, eu posso chamar de muita tarefa, um atarefado, porque ele não necessariamente pode estar no horário de trabalho dele, mas pode ser uma pessoa que esteja em casa cuidando de um filho, pode ser uma pessoa que tem que levar e buscar filho na escola, que tem que correr para o trabalho, para um evento, que vai correr para encontrar marido, que vai correr. A ansiedade pelo acúmulo de tarefas, independente do que você esteja fazendo, ela realmente necessita desse planejamento que você falou. Eu preciso organizar na minha mente muito mais coisas do que eu sou capaz de organizar. Do que o dia concebe. Do que eu tenho como realidade para organizar. Do tempo hábil que eu tenho para organizar. Como eu tenho que pensar em coisas que não cabem ainda dentro de mim, que eu não banco, a realidade é essa. Eu me acumulo com coisas que eu ainda não banco e eu obrigo, volto para a metafísica, para a autorresponsabilidade, eu me obrigo a acelerar meu pensamento, não só o pensamento, como acelerar o corpo inteiro, todo o meu aspecto corporal. Eu acelero todo o meu dia para que eu possa dar conta de algo que eu não dou, eu não banco. E não é acelerando que eu vou conseguir. Porque quando eu entro nesse padrão, e aí vem a construção da sinapse, quando você entra num padrão, fica muito complicado de sair. Se eu entro num padrão de ansiedade pura, assim que eu tiver um espaço, o ansioso já preenche com mais uma coisa. Eu não vou querer sair desse padrão, porque a minha sinapse é essa. Então, mas aí é o pra quê? Porque o ansioso se cria no sintoma. Pra que eu preciso botar mais coisa do que de fato eu sou capaz de fazer, ou que as horas do dia me permitem, né? Pra quê? Pra quê? Então, engraçado, agora eu me lembrei, eu estava vindo para cá, e eu lembrei, há 20 anos atrás, um pouquinho menos, e eu lembrei, eu ia muito a pé, né? Eu saía lá de casa e ia a pé lá para a escola de teatro. E eu lembrei que um dia, eu sempre ia meio que correndo no esforço, sabe? E um dia fomos em turma, fizemos o mesmo percurso, e eu aflita, porque o pessoal estava andando devagar. Quando eu cheguei lá, no relógio, tinha dado o mesmo tempo. O mesmíssimo tempo de eu ir correndo, esforçada, esbaforida, ou ir andando, conversando de boa com o pessoal. Né? E eu lembrei disso hoje de manhã. A ansiedade é um padrão de operação. Então, é um padrão. E para que eu preciso ficar mostrando para o meu corpo que eu tenho que agir dessa forma? Sempre eu busco a necessidade por detrás das ações, desses contratos que a gente faz com a gente. Qual é a minha necessidade de... Né? Aí vou usar esse exemplo de muito tempo atrás, mas qual era a minha necessidade de ir com tanto esforço? Era o teu corpo respondendo à ansiedade, porque é isso que a ansiedade faz. Eu estou com pressa, eu tenho um horário, então deixa eu aqui trazer ação para o corpo e ele vai rapidinho. Vou andar mais rápido, a perna, né? O coração bate mais rápido, a respiração ficou ofegante e você vai. E para quê? Eu preciso mostrar que eu sou... na tua área e na tua área. Eu preciso mostrar que eu sou esforçada, que eu sou comprometida. Para si mesmo. Que eu sou... É esse que é o ponto. Precisa, né? Esse é o ponto. Que identidade que eu estou buscando quando eu faço tudo isso? Sim, você aprendeu em algum lugar. E aqui que eu estou respondendo. Você construiu em si uma resposta para um vazio. Construiu em si uma resposta para uma falta. O ansioso, em algum momento, construiu para si uma resposta para uma falta. É um recurso. Esse recurso, ele quer controle, demonstrar controle de uma situação, não só de si mesmo, mas da situação. Que você não controle, normalmente isso começa lá na infância. Não controla. Então ele precisa demonstrar controle. E aí ele vai querer demonstrar controle sobre a situação a qual ele não tem. A partir do controle, ele perde a relação com o presente. Eu estou sempre pensando na frente. Perdendo a relação do presente, eu gero a bola de neve que faz com que a ansiedade vire uma patologia. Por quê? Eu perdendo esse contato com o meu presente, eu deixo um vazio, um espaço não realizável aqui dentro. Vamos pensar assim, eu preciso... Tá claro. Tá claro? No momento que eu consigo controlar isso, eu já busco um novo motivo, eu já busco um novo aspecto para eu controlar, que também não pertence a esse presente.
Sim, mas a questão minha é presença. Pra quê? E aí é que eu falo, tem um trauma. Normalmente tem um trauma, porque se o recurso de um pseudo-controle é necessário, o que é que não foi possível controlar? O pra que E eu respondi. costumo dizer, a Tá gente... preenchendo um vazio que foi construído. Então, lá atrás. Sim. Então, existe uma situação que comprometeu aí o emocional e que gerou ao cognitivo uma necessidade, uma tentativa de sobrevivência emocional. E tem uma questão, quando você traz o pensamento acelerado, às vezes não é uma escolha. Se a pessoa tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade... Que nós vamos falar sobre ele. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Pode ser uma comorbidade do TDAH, a ansiedade. Então, não é uma escolha a pessoa ter TDAH, ou ter o pensamento acelerado, muitas vezes. Porque se ela tem o transtorno, o cérebro dela funciona diferente. Então, se ele não é tratado, de fato, ele vai ter uma consequência como a ansiedade. De acordo com o pensamento da metafísica, de acordo com a condição e aspecto que se tem, tudo pode ser tratado. Pode. Tudo pode ser tratado. Sim, pode ser tratado. Isso, eu não estou falando que não vai ser tratado. Então, quando a gente fala o TDAH, ele quer dizer essa condição de ansiedade. Cerebral. Essa condição Que já advinda do consolidou TDAH. no cérebro. Isso está consolidado. Mas, de acordo com a metafísica, tudo se origina por um aspecto mais sutil, mais profundo, inclusive o TDAH. O TDAH, inclusive, se ele é percebido na infância, e você trata desde a infância, você chega na fase adulta sabendo lidar perfeitamente e, inclusive, você consegue ir para o seu potencial máximo. Agora, se ele é despercebido, aí pode se tornar, então, que aí a gente vai falar mais sobre isso, mas pode se tornar, na vida adulta, até disfuncional. Muita dificuldade de lidar com muitas questões. Então, é por isso que gera ansiedade, porque se torna um adulto que não consegue se planejar, não consegue se organizar, dorme mal. Então, ele fica, de fato, disfuncional, se sentindo muito incapaz. E isso gera ansiedade. Então, aqui, pelo ponto de vista do psicotrauma, a questão eu gosto de uma frase que ele criou, que é a gente precisa fechar a torneira, né, e parar de passar o pano. Uhum. Então, a gente, quando entende, né, olha, o cérebro está constituído de uma forma, né, a funcionar de determinada forma, com X ou Y sintoma. O que é que construiu no meu cognitivo essa forma de funcionar? E, normalmente, a ansiedade, ou TDAH, ou diversos outros transtornos, né, mas principalmente a ansiedade, que a gente vai focar nisso, a gente fica envolto, parece, numa nuvem de coisas que a gente, de fato, não consegue alcançar. Vem aquela sensação de impotência, ou, ao menos, de insegurança. Eu não vou dar conta, não vou dar conta. E, por isso, eu preciso estar lá na frente controlando tudo. Ou com a ideia de que eu vou controlar. Agora, o que é que aconteceu? E quando aconteceu na sua vida, a primeira sensação de impotência. Normalmente, eu afirmo isso, sensação de impotência está relacionado a algum trauma infantil. Por quê? Porque a criança não tem condição de agir sobre determinadas situações e, como fica um trauma congelado em relação a essa situação e essa forma de defrontar-se com essa situação, esse adulto cresce, mas esse aspecto fica congelado. E aí lá, a gente adulto não consegue lidar com aquilo. E cresce com esse comportamento que já está, né, consolidado no cérebro. Por isso que a gente precisa fazer a terapia para ir lá entender, ok, vamos passando o pano enquanto a gente não fecha a torneira. Mas como que a gente vai fechar a torneira e onde ela está? Em que momento ela aconteceu? E aí a gente entra com reprocessamento ou com técnicas cognitivas comportamentais. E criando cada um recursos para lidar. Mas você pode fazer reprocessamento para ansiedade, para crise de ansiedade? Pode, mas como eu falei, ansiedade. As pessoas chegam, eu estou ansiosa. Muita gente não percebe, tem gente que já percebe isso de cara e assim, eu quero vir tratar a minha ansiedade. Conte-me mais, fale-me mais sobre isso. E aí a gente vai entender o que é que, naquele caso, está gerando um construto ansioso. Até porque a ansiedade tem diversos níveis, né? E acontece em fases diferentes. A crise de ansiedade pode estar acontecendo, por exemplo, que entrou um chefe carrasco, narcísico, dentro do meu emprego. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de coisa nesse sentido. Pontualmente, sim. Vamos buscar. Existiram relações impositivas, abusivas em algum ponto da tua vida? Sim, não. Normalmente tem, né? E a pessoa ainda não tinha se dado conta. É caso a caso o tipo de recurso que a pessoa desenvolve para sobreviver emocionalmente e que gera, por consequência, ansiedade. Por isso que é importante entender qual é a fonte, da onde vem essa ansiedade. Porque para tratar a ansiedade, é preciso investigar e entender da onde que ela vem. E aí você, sim, vai criando recursos para que a pessoa consiga lidar com a ansiedade dela. Então, mais uma vez, como outras patologias e outros hábitos que se tornam vícios, a ansiedade, ela é uma ferramenta. Ela é uma boa ferramenta. Como você mesmo deu exemplo no começo aqui, quando nós vamos subir no palco, a ansiedade aparece.
E ela aparece E é para que necessária. você... Ela é necessária. É. Ela é uma ferramenta necessária. E como tantas outras, que de uma ferramenta ela se torna um objetivo. Eu falo muito isso. Ferramenta não é objetivo, porque isso se confunde muito. A partir do momento que você usa essa muleta, que ela deixa de ser a sua ferramenta para aquele momento e passa a ser um modo de vida, aí ela entra no campo patológico. Entrar no campo patológico significa atrapalhar e prejudicar o seu dia a dia. Mas a gente não pode perder de vista que ela simplesmente é um aspecto que você tem, que todos temos, é uma ferramenta que todos temos e que ela vai aparecer, mas ninguém é ansioso. Você está ansioso. E como a gente pode transformar isso? Que recursos a gente pode ter, então, para lidar com a ansiedade? Tem coisas que são muito interessantes. Então, assim, como a gente está, às vezes, numa ansiedade que nos tira da possibilidade do presente, eu gosto sempre de ferramentas que nos possibilitem voltar. Né? Volta para o presente, dá um choque. Então, por exemplo, se existisse a condição de um banho gelado ou de um mergulho numa piscina fria, é uma ótima condição de presença. Algumas atividades terapêuticas, por exemplo, o canal Amor Cura, que lançou há pouco tempo, que é maravilhoso, uma cliente, inclusive, que faz. E a gente construiu isso, esse canal e essas ideias todas em terapia, porque faz parte de uma construção de identidade. Então, coisas que possam te trazer para, ancorar no presente. Então, costurar, por exemplo, é uma coisa que, se você não está atento, você vai se furar, vai se machucar. Então, coisas que te tragam. Começou a ficar desesperado, puxa um elastiquinho no braço, traz um pouco de... Né? Opa, chama o corpo aqui, opa, volta aqui, é o presente, sente o pé no chão, sente o pé no chão. Letícia. Inclusive, esses recursos são bem terapêuticos, né? E vai ser um tema que a gente vai trazer para o próximo episódio, que é o que é terapia e o que é terapêutico. E o que é terapêutico, ele traz para essa presença, né? Então, fazer um artesanato vai te trazer essa sensação de conforto, de relaxamento, porque você vai estar focando numa única coisa, onde você não vai pensar em mais nada. Por que eu me sinto tão calmo quando eu estou fazendo o artesanato? Porque você não pensa em mais nada, você só pensa em executar aquele trabalho. Então, tem vários trabalhos manuais que trazem para esse momento presente. Eu gosto muito de utilizar a respiração. Às vezes é um pouco clichê, mas funciona e está com a gente, tá o tempo inteiro com a gente. Se a gente aprende a respirar com consciência, e existem diversas maneiras de respirar, você vai conseguir ativar o sistema parasimpático, onde vai te trazer, então, essa calma que o corpo precisa para se centrar e conseguir continuar, né, o seu dia a dia. Então, consciência na respiração. Observar o ar entrando e o ar saindo. A ansiedade, ela gera controle. E a falta de poder de controlar, ela vai gerar esse distúrbio, vai gerar essa necessidade, e essa necessidade, ela vai te retornar mais ansioso. Então, a ansiedade que gera a necessidade de controle e a falta de controle, porque você não vai conseguir controlar o seu futuro, ela vai te gerar mais distúrbio ou mais ansiedade, e esse looping vai permanecer fora da realidade. Por isso, tudo que está sendo falado aqui é muito importante. A realidade... O presente faz com que você possa se ancorar e eliminar boa parte instantaneamente da ansiedade. Um bom exercício físico. Está tendo uma crise? Vai subir e descer uma escada. Se você puder, no momento de uma crise, fazer um forte exercício físico, isso já vai te adiantar bastante. Mas, no cotidiano, você exercitar aspectos do seu corpo que precisem da tua presença ali, que precisem de você aterrado, exercitando, fazendo, muito presente, muito conectado com o que você está fazendo. Isso te ajuda no dia a dia a diminuir muito essa necessidade de controle. Importante em relação à respiração, às vezes as pessoas pensam em respirar e elas pensam né, entrar muito ar, não é isso? Sim. E aí, qual que é o segredo? Sim. Soltar mais o ar por mais tempo do que o ar entra. A questão da respiração, ela é muito simples. Fui corredor, também sou mergulhador de resgate, onde eu tive que exercitar muito a apneia, trabalhar e estudar muito a respiração. E a respiração, ela tem uma particularidade. Quando você inspira, você pausa, entra em apneia e depois você expira. Então, esse é um momento de transição entre inspiração e expiração. Esse momento da apneia você pode usar para pausar e soltar seus músculos. E aí o que acontece? Muitas pessoas indicam, né, muitos yogas indicam que esse momento seja alongado. Tá? Essa apneia, ela faz parte de todas as respirações que você der. Nós estamos entrando em apneia agora, porque eu inspiro, eu entro em pausa para poder expirar. Por menor que ela seja, ela é uma apneia.
Então, alongando esse tempo de apneia, você consegue controlar e relaxar sua musculatura. E quanto mais você soltar o ar, obrigatoriamente num tempo maior do que você inspira, é onde você vai conseguir o relaxamento. Porque muitas pessoas se afogam quando inspiram mais do que expiram, se afogam com o próprio ar. É muito comum. Na tá? crise de ansiedade, Uma isso crise que de ansiedade. acontece. Inclusive, já salvei gente assim na água, que estava tendo um ataque de ansiedade, achando que estava se afogando, mas ela só estava respirando errado. Porque a ansiedade fez com que ela inspirasse e não soltasse o ar. Ela puxa mais ar e não solta o ar. Puxa e não solta. Quando você puxa, enche de ar, solta menos. Enche de ar, solta menos. Chega uma hora que não cabe mais ar no seu corpo e você pensa que está sem ar, quando na verdade você está em excesso de ar. O que eu percebo na clínica que cada ansioso tem suas características. E já aconteceu de eu... porque o que eu faço com os meus pacientes ansiosos? Eu sempre trago a prática meditativa com foco na respiração, porque respiração é uma prática meditativa. Então, eu gravo as meditações para eles, para cada paciente, porque cada paciente está no seu nível de atenção ali limitada ou não. Então, eu gravo e envio para eles. Pratica por uma semana essa meditação. Na próxima, a gente vai ver como é que você saiu e aí a gente vai evoluindo. O ponto é que, às vezes, aquilo que eu acho que pode ser bom para ele, eu já testo na sessão mesmo. E, às vezes, não funciona, porque ele está muito acelerado. Então, eu tenho que pensar em outra prática, que, às vezes, não vai pela respiração, vai com foco no pensamento. Porque ele está tão acelerado no pensamento que é melhor eu trazer, então vamos começar a observar seu pensamento? Vamos observar o pensamento. Sim. Só que a prática você não vai se apegar ao seu pensamento. Você observa o pensamento como se fosse um carro passando na sua frente, onde você não vai entrar nele. Eu já fiz um experimento com isso, Letícia, com equipamento que tira a gente da ansiedade do estado ansioso. Eu tinha um equipamento que ele fazia com que ele pescava o teu pensamento ansioso, através do som e da luz, ele pesca o pensamento acelerado na frequência, tá? Na frequência cerebral, e vai trazendo, ele vai recolhendo. Se você entra com aquela frequência baixa, você se irrita mais, fica mais ansioso ainda, porque você está numa frequência muito alta. Se você traz uma frequência baixa, é a mesma coisa que eu falar para uma pessoa que está brigando no trânsito, falar para ela, vamos meditar. Sim. Ela vai querer bater em você. Né? Ou senão fala assim, não fica nervoso. Isso não fica nervoso. calma, Então essa calma. história não existe. Você precisa pescar a pessoa na frequência que ela está e ir puxando abaixo. Então, dependendo de onde ela está, se ela está altíssima, ali faz 10 flexões aí no chão, faz 50 agachamentos. Opa, agora eu tenho condição de respirar. Se você pega a pessoa em determinada frequência, ela vai ter um exercício diferente que vai trazê-la para uma frequência mais baixa. O EMDR, ele trabalha com isso em algumas instâncias. Então, a gente parte de onde a pessoa está, né? Só que, em alguns pontos, e em quase todos os casos, a gente precisa antes criar um lugar de segurança. Muitas pessoas não têm nem na imaginação um lugar seguro e tranquilo para ir. Então, antes até da gente começar a trabalhar o sintoma ou as origens desse sintoma ansioso, a gente precisa começar a tirar a ansiedade de não ter um colchão para deitar ou um lugar tranquilo para se imaginar ir. Né? Então, essa criação de um lugar seguro, ela também faz parte do processo. Ok. É muito mais complexo do que a gente imagina. Muito mais. Ok, então estamos finalizando mais um Tripla Visão. Falamos um pouquinho sobre ansiedade de forma breve, porém objetiva. Então, se você se considera uma pessoa que tem ansiedade, você tem algumas coisas aí que você já pode começar a praticar. E até o próximo programa.